Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 6 de março, e depois dessa penúltima rodada do Campeonato Carioca, o Glorioso infelizmente chega na rodada derradeira da Taça Guanabara sem depender das próprias forças. Além de vencer a equipe da Portuguesa nessa última rodada e de preferência de forma contundente, numa partida inclusive que foi antecipada para quarta-feira às 21h10, a gente ainda vai ter que torcer contra os nossos adversários diretos, Volta Redonda, Vasco ou mesmo Fluminense. Vou passar aqui pelos cenários possíveis para que o Glorioso possa tentar avançar ainda para as semifinais do Campeonato Estadual. Vou aproveitar também para falar sobre Copa do Brasil. Muitos torcedores com dúvida, será que o Botafogo tem risco de ficar de fora da Copa do Brasil do ano que vem? Risco existe, mas vamos explicar aqui todo o cenário para você. Além disso, quero destacar que nessa segunda-feira, Tiquinho, Carly, Massal e Lucas Perry, além do próprio Botafogo, serão julgados no TJDRJ. Cada caso é um caso e eu vou passar por cada um deles para que você fique bem informado. Só que antes de mais nada, fica aquele pedido especial para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Estamos buscando os 29 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá. Também fica o convite para na hora do almoço, por volta de 1h05 da tarde, você chegar aqui no Fala Fogão e participar da nossa tradicional resenha, onde a gente vai conversar sobre tudo que está acontecendo no Glorioso. Beleza? Dito isso, vamos em frente. Em primeiro lugar, passando aqui pela situação do TJDRJ, julgamento de Tiquinho, Massal, Carly e Lucas Perry, além do Botafogo, claro. O Flamengo também vai ser julgado, Cebolinha e Marinho são os dois atletas do rubro-negro que vão ser julgados nessa segunda-feira, mas vamos nos preocupar, claro, com a situação do Botafogo. O caso mais grave, todo mundo sabe, é o do Tiquinho Soares, especialmente no artigo que diz respeito à agressão física, soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares contra o árbitro. Pena mínima de 180 dias. Pena mínima. É isso que está aqui no Fogão Net. Pena mínima de 180 dias. Complicadíssimo esse lance aqui, porque com isso, o Tiquinho Soares pegando uma suspensão nesse sentido, o que deve acontecer, aí a gente tem que ver como é que o Botafogo vai entrar com recurso. Mas o Tiquinho Soares ficaria fora da Copa do Brasil, ficaria fora do Campeonato Brasileiro, seria um problemaço para o planejamento do Botafogo em relação a contratações, em relação à montagem de elenco, né? A gente já tem um elenco com lacunas evidentes e criaria mais uma por conta de um destempero do Tiquinho Soares, que errou feio, verdade seja dita. Não dá pra passar a mão na cabeça do jogador, não. Ele perdeu a cabeça, chegou ali realmente peitando o árbitro, ameaçando dar uma cabeçada, não acertou a tal cabeçada no nariz, conforme o árbitro relatou na súmula, mas o fato é que ele errou e vai ser julgado por conta desse erro. Além disso, Massal e Carly também serão julgados, mas no caso dos dois, a pena seria, né, em caso de suspensão, seria voltada para o Campeonato Carioca, assim como o próprio Lucas Perry. O Lucas Perry, não sei se você lembra, ele não foi expulso, claro, mas não sei se você lembra, quando teve a invasão, o Perry, se não me falha a memória, ele presenteou com uma luva um torcedor que invadiu o gramado, e ele está sendo julgado muito por conta disso. Já o Botafogo, por sua vez, foi indiciado em 2 artigos: deixar de manter o local do jogo com a estrutura necessária e assegurar plena garantia de segurança, o que confere uma multa de 100 a 100 mil reais, e a interdição do estádio. O jogo foi em Brasília, então a gente não tem que ficar preocupado com isso. Pelo menos entendo que o estádio Newton Santos não tem nada a ver com essa história, né? E o outro artigo em que o Botafogo foi indiciado fala a respeito de desordem no estádio, invasão de campo e gravidade elevada com perda de mando de campo de 1 a 10 jogos. Então, vamos ver como é que vai ficar essa história no TJDRJ. O caso mais crítico é o do Tiquinho e eu tô curiosíssimo para ver como é que vai ser o julgamento do atleta, né? Torcendo para que o Botafogo depois possa entrar com recurso e aí essa pena do Tiquinho Soares seja reduzida, porque tem precedentes, tem outros casos aí no futebol brasileiro, o que pode dar margem para o Botafogo poder argumentar e conseguir que o Tiquinho Soares não fique suspenso tanto tempo, né? Dito isso, vamos em frente falando agora sobre Copa do Brasil. Todo mundo sabe que a CBF terminou com essa questão de classificação para a Copa do Brasil através do ranking da CBF. O Santos, por exemplo, a priori, está fora da Copa do Brasil do ano que vem. Isso porque não classificou para a fase final do Campeonato Paulista, perdeu nessa última rodada, se não me engano, para a equipe do Ituano, e com isso vai depender de classificar para a Libertadores via Brasileiro ou então vencer a Copa do Brasil dessa edição. Dessa forma, o Santos consegue uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Caso contrário, tá fora. Meu camarada. Equipes grandes podem ficar de fora da Copa do Brasil. E esse é o caso também do Botafogo. No Campeonato Carioca, os semifinalistas garantem vaga na Copa do Brasil, já estão garantidos pro ano que vem.
o campeão da Taça Rio, que é um torneio de consolação, vamos colocar dessa forma, entre as equipes ali que ficaram do 5º ao 8º lugar no Campeonato Carioca, o campeão da Taça Rio garante essa vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Lembrando que a Taça Rio tem semifinal em jogos de ida e volta e final em jogos de ida e volta. Meu irmão, se o Botafogo, se não avançar para a semifinal, que nesse momento é 97% de chance de não avançar, né? Vamos ser sinceros. Aqueles 3% para dar a esperança final de que algo pode ter uma reviravolta. Mas o Botafogo jogando a Taça Rio, o que já é vergonhoso cá entre nós, não conseguir ganhar a Taça Rio em jogos de ida e volta contra as equipes que ficaram do 5º ao 8º lugar, aí seria realmente uma situação ridícula. Caso isso não aconteça, a gente vai depender de tentar uma vaga na Libertadores via Brasileiro, ou então, se não conseguirmos essa vaga na Libertadores via Brasileiro, ter que torcer para Vasco, Fluminense ou Flamengo, pelo menos uma dessas equipes garantir vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. A chance do Botafogo ficar fora da Copa do Brasil, ela é mínima, ela assim, uma chance irrisória. Mas, sinceramente, se a gente jogar a Taça Rio, não tem nem conversa, né? O Botafogo vai ter obrigação moral de vencer a Taça Rio. Ainda mais nessa configuração. Essa é a grande realidade. Agora, podemos garantir vaga na Copa do Brasil se ficar entre os semifinalistas. Para isso acontecer, uma série de resultados são necessários. Primeiro, o Botafogo tem que vencer a Portuguesa. E de preferência goleando, porque isso melhora o nosso saldo. O nosso saldo é o pior entre essas equipes aí, Vasco, Fluminense, Volta Redonda, que estão disputando ainda. O Fluminense entra nessa história por conta do seguinte: o Botafogo está 3 pontos atrás do Fluminense. O Botafogo, por exemplo, vencendo a equipe da Portuguesa por 5-0 e o Fluminense sendo derrotado por 2-0 para a equipe do Flamengo, a decisão de quem avança entre Botafogo e Fluminense vai ser na base do cartão amarelo. Já viu o que pode acontecer, né? Então o Botafogo tem que golear, torcer para o Flamengo vencer a equipe do Fluminense. O que, sinceramente, nesse momento eu não acredito que vai acontecer. O Fluminense vive um melhor momento do que o Flamengo e é favorito nesse clássico, muito embora seja um clássico. Mas o Flamengo não está conseguindo jogar sob o comando de Vitor Pereira. Já o Vasco teria que, no máximo, empatar contra a equipe do Bangu. Difícil imaginar, né? E o Volta Redonda, diante da equipe do Boa Vista, que disputa aí para não ser rebaixado no Campeonato Carioca, pode até vencer, mas o Botafogo vai ter que tirar um saldo daqueles. São 4 gols de diferença. O Botafogo teria que dar uma goleada assim, meu irmão, histórica na Portuguesa e torcer pro Volta Redonda, que nos 2 últimos jogos do Campeonato Estadual virou praticamente o Real Madrid, goleou por 4-0 e depois por 6-0, 10 gols de saldo nas últimas 2 rodadas. O Botafogo vai ter que torcer para isso não acontecer. O Volta Redonda pode até ganhar, mas teria que ganhar por 2-0 e ainda assim o Botafogo teria que fazer, por exemplo, 7-0 para cima da Portuguesa. Se o Volta Redonda fizer 2-0, porque o Volta Redonda tem mais gols pró. É diferente do caso entre Botafogo e Fluminense. Ficaria tudo igual. Número de vitórias, número de empate, número de derrotas, gols pró, gols contra, nesse cenário que eu falei, né? De 5-0 Botafogo pra cima da Portuguesa, 2-0 Flamengo pra cima do Fluminense. Tudo ficaria igual e realmente o critério de desempate seria cartões amarelos. E aí, sinceramente, eu não sei, não faço ideia. Nesse momento, não faço ideia de quantos cartões o Botafogo tem, o Fluminense tem. Só que o Botafogo tem aquele agravante dos cartões vermelhos, né? Então não sei como é que vai ficar essa história. Dificílima a situação do Botafogo, a gente se colocou nessa situação. Sinceramente, é bizarro o Botafogo chegar na última rodada dessa fase inicial do Campeonato Carioca, não dependendo das próprias forças, porque é aquela história. Se a gente jogasse com um time alternativo durante todo o Campeonato Estadual, a situação seria outra, a torcida estaria olhando com outros olhos. Mas a verdade é, entramos com o time principal. E com o time principal, independente de terem chegado já todos os reforços ou não, o time tinha que fazer um papel muito melhor do que fez. Essa é a grande realidade. Agora, cabe a gente vencer e ficar torcendo contra os outros, né? Infelizmente. Fogão, quero saber a sua opinião sobre essas questões aqui que eu apresentei nesse vídeo. Tá confiante ainda que o Botafogo pode conseguir uma vaga no Campeonato Carioca, nessa semifinal aí do Campeonato Estadual? Ou, tipo assim, já foi, Taça Rio mesmo, e o Botafogo vai ter que ganhar essa competição? Como é que você vê essa situação? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Na hora do almoço tô de volta e conto com a presença e audiência de vocês mais uma vez. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.